corredor da mansão está mergulhado em silêncio absoluto, exceto pelo som distante de um relógio antigo, marcando cada segundo como se fosse um martelo batendo contra o peito. Você caminha devagar, quase arrastando os pés, como em todas as noites. O peso da rotina da dor, da esperança morta e do cansaço se agarra ao seu corpo como correntes invisíveis. Sua filha dorme, como sempre, imóvel, presa àquela cama que há anos é sua prisão. E você, mais uma vez, está pronto para apenas abrir a porta, ajeitar os lençóis e sair sem esperar nada. Mas naquela noite, algo estranho invade o ar. Uma vibração suave, um som delicado, quase imperceptível. Seu coração dispara antes mesmo de entender o que está acontecendo. Você se aproxima da porta entreaberta e percebe que não é o som do vento, nem da casa rangendo. É uma voz baixa, doce, carregada de algo que você não sabe definir. Ao empurrar a porta com cuidado, o quarto se revela mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que escapa da lua pela janela. E então você vê, ajoelhada ao lado da cama, a babá. Cabeça curvada, mãos unidas, lábios se movendo em uma oração quase inaudível. Entre cada frase sussurrada, ela deixa escapar uma melodia suave, como uma canção de ninar esquecida no tempo. Você congela. O coração bate tão forte que parece ecoar no quarto. O impulso inicial é de recuar, de sair dali sem ser notado. Mas seus olhos, como que hipnotizados, permanecem fixos na cena. E é nesse instante que acontece. A respiração da sua filha muda. Seus dedos se mexem primeiro, leves, tímidos. Você prende o fôlego. Então, como se fosse guiado pelo ritmo da oração, algo impossível se manifesta diante de você. As pernas dela, frágeis e paradas por toda a vida, começam a se mover, lentamente, quase imperceptivelmente, mas se movem. Seu corpo inteiro é tomado por uma onda de choque. Você se apoia no batente da porta para não cair. Seus olhos ardem, mas não é de sono, é de incredulidade. Aquilo não pode estar acontecendo. E ainda assim está. A babá continua alheia à sua presença. Seus olhos permanecem fechados. Sua voz segue firme, quase como se tivesse entrado em transe. E canção sobe e desce em ondas delicadas. E a cada verso, o movimento da menina parece ganhar força. Um músculo contraído, um pé que se ergue alguns centímetros, como se ela tentasse lutar contra as correntes invisíveis que a mantinham prisioneira naquela cama. Você leva a mão à boca para não soltar um som. Parte de você quer correr até a cama, segurar a filha, gritar de alegria. Mas outra parte, uma parte sombria e desconfiada, se ergue dentro de você. Que tipo de cena é essa? É um milagre? Ou uma manipulação? Um calafrio percorre sua espinha. A cada segundo que passa, você não sabe se deve agradecer, ajoelhado diante da babá, ou expulsá-la imediatamente da casa. De repente, o vento sopra pela janela e a chama de uma vela acesa sobre a escrivaninha vacila, lançando sombras estranhas pelo quarto. Por um instante, parece que o rosto da babá assume outra forma, mais dura, mais misteriosa. Você pisca forte. E quando abre os olhos novamente, ela continua a mesma, serena, concentrada, angelical. Mas e se não for? Seu coração se divide. Você sente lágrimas escorrendo pelos olhos sem perceber, ao mesmo tempo em que seus punhos se fecham em fúria. A cena diante de você é linda demais para ser verdadeira, e justamente por isso é assustadora. Você dá um passo para dentro e o assoalho range. O som, ainda que baixo, ecoa como um trovão no silêncio. A babá interrompe o canto por um instante, como se tivesse sentido sua presença. O quarto inteiro parece prender a respiração. Sua filha permanece com as pernas inquietas, como se lutasse para não parar. Mas a babá não se vira. Ela apenas continua mais suave, quase como se estivesse escondendo a intensidade da sua oração. Você fica paralisado, com o coração entre a fé e a dúvida. A vela se apaga de repente. O quarto mergulha em escuridão total, exceto pela luz prateada da lua que toca o rosto da sua filha. Seus olhos se abrem pela primeira vez em anos, não totalmente, mas o suficiente para fitar o teto como se tivesse visto algo.
E nesse instante, você sente que nada será igual a partir daquela noite. Será que presenciou um milagre? Ou acabou de cair no primeiro ato de uma manipulação perigosa? Você não tem respostas, apenas a imagem gravada em sua mente, sua filha se movendo, e a babá ajoelhada rezando no escuro. E com o coração dividido entre a esperança e o medo, você sabe que a próxima madrugada não será como as anteriores. Mas o que você fará com esse segredo? Confrontar? Observar? Ou fugir da verdade? Seus olhos se arregalam como se estivessem diante de uma cena proibida, algo que não deveria existir no mundo real. Você sente a garganta secar, o coração bater em descompasso, cada batida como um tambor que denuncia a sua presença no quarto. É impossível. Os médicos repetiram essa palavra vezes incontáveis, como uma sentença final que nunca poderia ser revogada. Sua filha nunca andará. Não há recursos. Não há esperança. Você acreditou. Você desistiu. Mas ali, na penumbra cortada pela luz fria da lua, vê o impossível se desenhar diante de si. As pernas frágeis, imóveis por anos, tremem. Primeiro como um espasmo, depois como um movimento lento e consciente. Cada segundo é um golpe no seu ceticismo. Você sente o corpo inteiro gelar, como se estivesse testemunhando algo sobrenatural. Um milagre ou uma ilusão cruel. A babá permanece ajoelhada, olhos fechados, os lábios deslizando entre preces e melodia. Sua postura é calma demais para a gravidade do que está acontecendo. Isso assusta mais do que conforta. Porque se ela percebe, por que não reage? Porque não olha, não se surpreende, não se emociona? Será porque já sabia? Um arrepio percorre sua espinha. Talvez não seja coincidência. Talvez tudo tenha sido planejado. Sua mente começa a correr em círculos, desconfiada. Você recorda do momento em que contratou aquela jovem tímida, de traços delicados, que quase não levantava os olhos ao falar com você. Parecia apenas mais uma moça em busca de trabalho. Mas agora, ajoelhada em um ritual que desafia a ciência, ela parece outra pessoa. Você se pergunta quem, afinal, é essa mulher. Sua respiração fica pesada. Cada inspiração é um esforço para não desmoronar. O suor escorre pela sua nuca, mesmo no frio da noite. Você dá um passo à frente, como se quisesse interromper tudo, mas para de súbito. Algo dentro de você, mais forte que a razão, o impede. E então sua filha abre os olhos. É apenas um instante, um vislumbre rápido, mas suficiente para destroçar a sua lógica. O olhar dela, ainda pesado e turvo, percorre o teto do quarto. Não é o olhar vazio de sempre. É como se algo tivesse despertado dentro dela, algo que adormecia há anos. Seus olhos marejam sem que perceba. Você sente as pernas fraquejarem, como se o chão fosse ceder. Mas junto da emoção, uma dúvida latejante se instala. Se isso fosse realmente um milagre, por que estaria acontecendo agora? Por que nas mãos de uma simples babá? Por que não nas mãos dos melhores médicos? Das clínicas mais caras, das terapias que custaram fortunas? A resposta, qualquer que seja, não chega. E o vazio da incerteza é insuportável. Você se inclina para a frente, o corpo quase invadindo o quarto. O som da madeira do assoalho estala, ecoando como um trovão. E babá abre os olhos. Por um segundo, seus olhares se cruzam. E é nesse instante que o choque se intensifica. Não há medo no olhar dela. Não há surpresa. Há algo que você não sabe decifrar. Serenidade demais, como se tivesse plena consciência do que acabara de fazer. Como se esperasse justamente aquele resultado. O sangue lhe sobe à cabeça. Uma mistura de raiva e esperança explode dentro de você. Como isso é possível? Você sussurra, sem sequer perceber que falou em voz alta. Ela não responde. Apenas desvia os olhos para a menina e volta a sussurrar a melodia suave, como se você fosse invisível. Essa atitude o destrói por dentro. Você sente vontade de arrancá-la dali, gritar, exigir respostas. Mas outra parte de você, uma parte quebrada, desesperada por acreditar, o segura. Porque se for verdade, não pode interromper. O quarto parece menor, as paredes mais próximas. O ar fica pesado, como se cada respiração fosse roubada de você. Seu olhar oscila entre as pernas da filha e o rosto enigmático da babá.
Cada movimento mínimo da menina é uma facada de esperança. Cada gesto contido da babá é uma provocação à sua dúvida. O relógio da sala soa à distância. O som invade o quarto como um lembrete cruel. O tempo está passando, mas você não sabe se está testemunhando o nascimento de um milagre ou o início de uma manipulação. A vela, apagada momentos antes, acende de repente com um estalo. A chama ilumina a expressão da babá por alguns segundos, revelando lágrimas que escorrem pelo rosto dela. Lágrimas silenciosas. E você não sabe se são de devoção, de culpa ou de triunfo. O choque aumenta, porque agora não é apenas sobre o que sua filha faz, é sobre o que a babá esconde. Você dá mais um passo, o coração prestes a explodir. E nesse instante, as pernas da menina se agitam com força, como se quisessem romper os limites que sempre aprenderam. Você sente vontade de gritar de alegria, mas o olhar da babá o silencia. Não é um olhar humano comum, é intenso, profundo, quase ameaçador. É nesse olhar que nasce a dúvida mortal. Anjo, ou algo muito pior. Você prende a respiração, sente que o próximo segundo pode mudar tudo. E quando tenta dar voz à sua confusão, o quarto mergulha em um silêncio mais denso do que nunca, preparando o palco para o que virá. Seu coração acelera, como se quisesse rasgar o peito. O quarto, antes silencioso, agora parece um campo de batalha entre duas forças invisíveis, a fé e a desconfiança. Você sente o corpo tremer, não sabe se de emoção, de medo ou de raiva. Parte de você quer se ajoelhar ao lado da babá, apertar suas mãos e agradecer por algo que a ciência nunca foi capaz de oferecer. Mas outra parte, sombria, fria, racional, se fecha em desconfiança. E se tudo aquilo não passar de um truque? E se aquela mulher, com sua voz suave e olhar enigmático, não for um anjo disfarçado, mas sim uma oportunista? Você lembra das noites sem sono, dos médicos caríssimos que prometeram mundos e fundos, das terapias que custaram mais do que carros de luxo, e nada funcionou. Mas agora, de repente, com uma simples oração, sua filha mexe as pernas. É quase poético demais para ser verdade. Seu peito se contrai. Você sente que está à beira de um abismo. Acreditar pode ser a salvação, mas também pode ser a sua ruína. A babá continua ajoelhada, mas agora seus lábios se movem sem emitir som. Um murmúrio sem palavras, como se conversasse diretamente com algo invisível. Seus olhos continuam fechados, e a tranquilidade no seu rosto só aumenta a sua inquietação. Porque ninguém deveria estar tão calmo diante do impossível. Ninguém deveria agir como se o milagre fosse rotina. Você aperta os punhos. As unhas cravam na palma da mão, tentando trazer você de volta ao chão da realidade. E se ela soubesse que eu estava olhando? E se tudo isso fosse encenação? A dúvida cresce como uma erva daninha, sufocando qualquer vestígio de fé. Você recorda de detalhes pequenos, às vezes em que pegou a babá olhando fixamente para sua filha, como se a estudasse. O jeito que ela desviava os olhos quando você entrava no quarto de repente. A forma como sempre parecia saber quando a menina estava prestes a chorar, como se pressentisse antes de qualquer som. Naquele momento, cada lembrança vira uma peça suspeita de um quebra-cabeça macabro. Um estalo no quarto corta o silêncio. A madeira da cama rangendo sob o movimento das pernas de sua filha. O som faz sua respiração travar, é real. Ela está mexendo de novo, mais forte, mais firme. A cena é tão poderosa que quase apaga suas desconfianças. Quase. Porque junto da esperança surge uma pergunta venenosa. Por que agora? Porque justamente quando essa mulher chegou à sua vida, você sente a mente rodar. O medo de acreditar é maior do que o medo de continuar na dor. A fé, nesse momento, parece mais perigosa que a descrença. O quarto parece girar ao seu redor. As sombras se alongam, dançando pelas paredes como testemunhas silenciosas da sua indecisão. Seus olhos voltam para a babá. Lágrimas ainda escorrem pelo rosto dela. Mas não são lágrimas de surpresa, são de algo mais profundo, algo que você não consegue nomear. É nesse detalhe que a dúvida ganha mais peso.
Se fosse uma reação espontânea, haveria choque, haveria emoção desenfreada. Mas não, há apenas serenidade. Como se tudo tivesse sido previsto, planejado. O ar fica rarefeito. Você se inclina para a frente, quase sussurrando. Mas sua voz falha. Quem é você? Ela não responde. Apenas aperta mais forte as mãos em oração, os lábios trêmulos, murmurando sons que parecem antigos, como uma língua esquecida. Seu corpo se arrepia inteiro. É fé ou é manipulação? É milagre ou teatro? Você dá um passo em direção à cama. A cada passo, a mente grita em direções opostas. Parte de você imagina sua filha de pé, correndo pela casa, rindo pela primeira vez fora da cama. Outra parte vê manchetes de jornais. Milionário enganado por falsa babá mística. O peso da dúvida é sufocante. Você sente o estômago embrulhar, a respiração encurtar. De repente, sua filha solta um som. Não é um gemido, não é um choro. É algo próximo de uma risada curta, abafada. O som que você sempre sonhou ouvir. Por um instante, seu coração quase explode de felicidade. Mas então, o olhar da babá se ergue lentamente e encontra o seu. Não é um olhar comum. É penetrante, carregado de algo que você não sabe decifrar. Ela o encara como se já soubesse exatamente o que você estava pensando. Como se pudesse ler o peso da sua dúvida. Você sente um frio na espinha. E é nesse olhar que uma nova questão se instala. Será que você é apenas um espectador de um milagre? Ou a próxima peça de um jogo muito maior? A resposta não virá agora, porque quando você tenta dar mais um passo, um som inesperado ecoa da janela. Alguém parece estar observando do lado de fora. Ela sempre esteve ali, discreta, quase invisível. Desde o primeiro dia em que atravessou o portão da sua mansão, trazendo uma mala pequena nas mãos e um olhar tímido que quase evitava contato direto, você acreditou que fosse apenas mais uma jovem em busca de sustento. Vinda de uma cidade pequena do interior, humilde em cada gesto, recatada em cada palavra. Não pedia nada além do básico. Um canto para dormir, um prato de comida e o salário modesto que você oferecia. Nunca exigiu aumento, nunca reclamou, nunca se colocou no centro. Era a babá perfeita, ou pelo menos era o que você pensava. Mas agora, com sua filha mexendo as pernas pela primeira vez em anos, a imagem perfeita dela começa a se despedaçar. Como se cada lembrança guardasse pistas que você, cego pelo cotidiano, jamais quis enxergar. Você se recorda da primeira noite em que a viu no jardim, muito depois da hora em que todos já dormiam. Ela estava parada de frente para o céu, as mãos juntas, murmurando algo que você não conseguia ouvir claramente. Na época, achou que fosse apenas uma prece noturna. Uma jovem religiosa, talvez. Não deu importância, mas agora aquele sussurro ressoa na sua mente como uma chave esquecida que abre uma porta sombria. Quantas vezes mais você a pegou sussurrando orações baixas, cânticos quase musicais, gestos discretos que se perdiam no ar? Quantas vezes você a viu desenhar símbolos invisíveis sobre a testa da sua filha, jurando que era apenas um carinho? Quantas vezes você preferiu ignorar porque, afinal, quem questionaria uma babá dedicada e silenciosa? Cada detalhe se torna suspeito. Cada gesto esquecido se transforma em sinal. E você sente a dúvida pesar sobre os ombros como uma corrente. O passado dela começa a se tornar uma obsessão. Quem era de fato aquela jovem? O que havia deixado para trás naquela cidade pequena? Você nunca perguntou, nunca se importou em saber. Apenas aceitou sua presença como quem aceita um objeto útil, sem investigar sua origem. E agora, essa indiferença cobra um preço alto. Você tenta recordar a entrevista. Lembra-se de como ela mantinha os olhos baixos, quase como se tivesse medo de encará-lo. Lembra da voz suave, das respostas curtas, das mãos nervosas segurando a borda da saia. Mas havia algo mais, algo que escapou da sua percepção naquela época. Uma hesitação? Uma mentira? Uma história mal contada? As memórias se misturam com o presente. Enquanto a menina respira profundamente na cama, ainda com as pernas se movendo em espasmos quase conscientes, você observa a babá e tenta decifrar sua essência.
Ela continua ajoelhada, mas agora os cânticos cessaram. Apenas o silêncio permanece pesado, quase sufocante. Você pensa, será que tudo isso já estava escrito? Será que desde o momento em que cruzou minha porta, ela carregava esse segredo? A resposta parece escapar, mas as peças começam a se alinhar. As idas rápidas ao mercado que demoravam mais do que deveriam. Os telefonemas que ela atendia longe dos ouvidos da casa. Os livros antigos que certa vez você encontrou em sua pequena cômoda. Livros que desapareceram antes que pudesse folheá-los novamente. Tudo isso pode ser coincidência ou não. O peso da dúvida é tão grande que você quase perde o ar. Sente que precisa agir, precisa arrancar dela a verdade, custe o que custar. Mas ao mesmo tempo algo o detém. Porque se a verdade for escura demais, será capaz de suportá-la? E se o que ela carrega não for apenas fé, mas poder? Poder que você não entende, não controla e talvez jamais consiga dominar? Um trovão distante rompe o silêncio da noite, iluminando o quarto por um breve instante. E nesse clarão, você vê o rosto dela com nitidez. Não há medo, não há surpresa, apenas uma serenidade perturbadora. E então, como se sentisse o peso da sua desconfiança, a babá abre os olhos e encara você. O olhar é firme, profundo, carregado de um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Seu coração dispara, porque naquele momento você tem a impressão de que ela sabe exatamente o que você está pensando. E antes que consiga reagir, um barulho vindo do corredor o faz virar a cabeça. Passos lentos, arrastados, como se alguém mais estivesse dentro da casa. O passado da babá pode ser um enigma, mas o presente começa a revelar que vocês não estão sozinhos. Você se mantém escondido, à sombra da porta entreaberta, incapaz de desviar os olhos. O quarto parece suspenso no tempo. Cada verso murmurado pela babá, cada canção suave que escapa de seus lábios cria uma atmosfera que beira o irreal. E como se o som tivesse vida própria, sua filha reage. Primeiro, um pequeno estremecimento nos pés. Depois, um movimento mais claro, firme, quase voluntário. Seu coração se divide entre a euforia e o medo. O impossível está acontecendo diante dos seus olhos. Mas a sensação de maravilha se mistura a algo sombrio, porque a cada vez que a voz dela se eleva, mesmo em um tom baixo, sua filha desperta. E a cada pausa, tudo volta ao silêncio morto. Você prende a respiração. Observa como os pés da menina parecem obedecer ao ritmo da melodia. Como se cada nota fosse uma linha invisível, puxando músculos outrora inúteis. Você tenta encontrar uma explicação racional, mas quanto mais olha, menos acredita na lógica. De repente, a canção cessa. O babá se ergue devagar, limpa o rosto das lágrimas com as costas da mão e ajeita a manta da criança. Em seguida, com passos leves, dirige-se até a porta lateral, saindo do quarto. E é nesse instante que a realidade atinge você como um soco. Os movimentos cessam. O pé que antes se agitava repousa imóvel sobre o lençol. A respiração da menina volta a um ritmo lento, profundo, como quem adormece de novo. O quarto mergulha num silêncio pesado. Silêncio que incomoda. Silêncio que acusa. Seu peito arde. Mas se contar, se acusar, se abrir o jogo agora, poderá perder tudo. Um erro pode custar a esperança. Você apoia a mão na parede fria. Sente o suor escorrer pela nuca. O coração pede para agradecer ajoelhado diante daquela mulher, implorar que continue. A razão, no entanto, grita para desconfiar. Talvez seja um truque, um golpe arquitetado desde o início. E se ela souber que você flagrou? Se perceber que seus olhos viram o que não deveriam? Nesse caso, pode mudar a estratégia. Pode esconder o que realmente faz. Pode interromper o processo e você nunca mais verá sua filha mover-se outra vez. Esse pensamento corta como lâmina. Mas há outro lado, o mais cruel de todos. Se você se calar, pode estar entregando sua filha ao perigo. E se os cânticos não forem apenas preces? E se por trás daquela voz doce existir um ritual obscuro, capaz de trazer consequências irreversíveis? O silêncio da casa parece zombar de você. As paredes guardam ecos invisíveis. Você se sente dividido, como se houvesse dois de si mesmo. Um pai desesperado por acreditar em milagres
e um homem amargurado que vê armadilhas em cada gesto. O corredor se estende diante de você como se fosse um labirinto sem saída. Seus passos hesitam. O conflito cresce. De repente, um som suave corta o ar. A babá volta a cantar lá embaixo. A voz se mistura ao farfalhar da vela que ainda arde na cozinha. Você fecha os olhos. A tentação é forte demais. Quer correr, ajoelhar-se e suplicar que nunca pare. Quer acreditar que esse é o presente que esperou por anos. Mas em seguida, outra imagem surge em sua mente. O olhar firme dela, como se tivesse consciência plena de que detinha um poder que você não compreendia. Um poder que poderia manipular, controlar, subjugar. Você recua um passo. O dilema é insuportável. Revelar a verdade e arriscar destruir a esperança? Ou continuar observando, mesmo que cada instante de silêncio seja como uma ferida aberta em sua alma? Você desce lentamente as escadas, guiado apenas pelo som da canção. Cada degrau se torna uma decisão em potencial. O mansão parece respirar junto com você, como se a casa inteira aguardasse sua escolha. Na cozinha, a chama da vela ainda trêmula. A babá está de costas, a voz baixa, carregada de uma melodia antiga. Você a observa em silêncio, escondido na penumbra. O rosto dela, refletido pelo fogo, exala uma serenidade que contrasta com o caos dentro de você. Sua filha depende dela. Essa é a verdade que mais dói. Um ruído súbito o desperta do transe. Um copo se move sozinho na mesa, vibrando levemente ao ritmo da canção. Você prende a respiração. Não é apenas a criança que responde. Há algo mais acontecendo ali. Seu corpo congela. A linha entre fé e medo se dissolve. Um nó se forma em sua garganta. Quer gritar, mas não pode. Quer correr, mas as pernas não obedecem. A dúvida se transforma em prisão. E no meio desse tormento, um pensamento cruel ecoa dentro de você. Se eu falar agora, perco tudo. Se eu calar, posso perder ainda mais. O fogo da vela se apaga de repente, mergulhando a cozinha em escuridão. A canção cessa. E naquele breu absoluto, você sente a presença dela se virar lentamente, como se tivesse percebido sua espreita. Seu segredo pode não estar mais seguro. A manhã chega lenta, arrastada, como se o tempo tivesse medo de avançar. Os primeiros raios de sol entram pelas janelas da mansão, mas em vez de trazer luz, parecem intensificar o peso da noite anterior. Você desce as escadas com passos firmes, embora por dentro seu corpo esteja em frangalhos. A mente lateja. O coração acelera só de pensar no que vai encontrar. Na sala de jantar, a mesa está posta. O aroma de café fresco e pão quente se mistura com a tensão invisível no ar. A babá está ali em pé, ajeitando as xícaras com mãos que tremem levemente. Talvez seja cansaço, talvez seja medo. Você observa cada gesto dela como se fossem pistas de um crime. Seus olhos se encontram por um breve segundo. Ela desvia. Você sente o impacto desse olhar como uma faísca que acende um incêndio dentro de você. Há algo escondido, algo que ela sabe. E você também. Você se senta. O silêncio pesa mais que qualquer palavra. O tilintar da colher batendo contra a porcelana soa como trovão dentro da sua cabeça. A cada movimento, a babá evita encará-lo. Seus olhos se fixam no café, no pão, em qualquer coisa que não seja você. Essa fuga só aumenta sua suspeita. É como se ambos estivessem presos em um duelo silencioso, em que cada gesto vale mais que uma confissão. Sua mão segura a xícara, mas ela treme. Você quase deixa o café cair. A babá percebe. Por um instante, parece que vai dizer algo, mas se cala. O clima é sufocante. Você abre a boca para perguntar. Quer gritar. O que você fez com minha filha? Quer arrancar a máscara de serenidade que ela usa, mas as palavras morrem na garganta. Uma parte de você teme a resposta. E se ela confirmar que tudo não passa de manipulação? E se confessar que sua filha só se move porque ela a controla? Esse medo é pior do que o silêncio. Então você segura. Respira fundo, se contém. Mas o silêncio é uma lâmina. A cada segundo, corta mais fundo. A babá serve o pão. Mas as mãos dela tremem tanto que a faca quase escorrega. Você percebe? Ela também está sob pressão. Ela também guarda um segredo. E é aí que o jogo começa.
Você percebe que não está sozinho nesse campo de batalha invisível. Ela sabe que você desconfia e você sabe que ela esconde algo. Nenhum dos dois ousa ser o primeiro a expor a verdade. De repente, o som de passos ecoa no corredor. É sua filha. Ela aparece na entrada da sala, apoiada nos braços da cadeira de rodas, mas com um detalhe que congela seu coração. Seus pés estão se mexendo levemente, quase imperceptíveis, como se estivessem ansiosos para caminhar. Você e a babá trocam olhares. Dessa vez, ninguém desvia. A mesa que deveria unir agora separa dois mundos, o da fé e o da dúvida. O café esfria intocado. O pão continua sobre a mesa, esquecido. O ambiente pesa. Você quase explode, mas reprime de novo. Um confronto agora pode destruir tudo. Mas algo inesperado acontece. Sua filha sorri. É um sorriso tímido, mas carregado de esperança. E essa esperança é como um punhal no seu coração. Porque ao mesmo tempo em que lhe dá forças para acreditar, também o amarra ainda mais. Aquela mulher que você não sabe se deve confiar. Você sente vontade de chorar, mas engole seco. A babá, por sua vez, olha para a menina com ternura, mas o tremor das mãos não cessa. É como se a qualquer momento ela fosse desmoronar. Como se carregasse um fardo maior do que você pode imaginar. Ela não é apenas espectadora desse milagre, ela é peça central. Mas em qual papel? A de anjo ou de carrasca? Sua filha pede pão. A babá entrega. E por um instante seus dedos se tocam. Você observa de perto. Parece um gesto comum, mas algo na forma como a menina reage faz o ar sumir dos seus pulmões. Os pés dela se movem mais forte, como se aquele contato fosse a faísca que desperta algo adormecido. O choque é imediato. Você quase derruba a xícara. A babá percebe sua reação. E pela primeira vez, em toda a convivência de vocês, ela sustenta o olhar. Um olhar firme, intenso, como se dissesse sem palavras: eu sei que você sabe. O silêncio pesa. Você entende, de repente, que o confronto não precisa de gritos. Já está acontecendo ali, naquele café da manhã, carregado de tensão. Um duelo sem palavras, mas com verdades que se chocam em silêncio. Sua filha volta a sorrir, inocente, alheia à tempestade que se desenrola entre vocês dois. A cena por fora é comum. Por dentro é uma guerra. Você respira fundo, tenta se recompor, mas a pergunta continua martelando sua mente: o que ela está escondendo? O café termina em silêncio. A babá recolhe a louça com mãos ainda trêmulas. Você a observa se afastar, cada passo carregado de mistério. E então, uma decisão surge em sua mente. Você não pode mais ficar parado, não pode mais se afogar nesse silêncio sufocante. Precisa agir, precisa descobrir a verdade. Mas como? Confrontar de frente? Ou continuar a observá-la, esperando o momento certo para desmascarar o que quer que esteja acontecendo? A resposta não vem. O coração pesa. O dilema cresce. De repente, um barulho corta o ar. O som de uma porta sendo trancada no andar de cima. Você e a babá se entreolham. Nenhum dos dois fez aquilo. Talvez haja mais alguém na casa. O dia segue, mas sua mente está em guerra. O café da manhã terminou. O silêncio entre você e a babá ainda ecoa como uma corda esticada prestes a se romper. Você caminha sozinho pelos corredores da mansão, enquanto sua filha descansa no quarto e a babá arruma discretamente a cozinha. Cada canto da casa parece maior, mais vazio, mais pesado. O eco de seus próprios pensamentos é ensurdecedor. E se tudo não passasse de sugestão, essa pergunta insiste em voltar, como um sussurro incômodo que não lhe dá paz. Você se lembra da ciência, das consultas médicas, dos relatórios que afirmavam com frieza mobilidade irreversível. Todos os laudos, todas as provas, todas as horas em hospitais, tudo dizia que não havia chance. Então, como explicar o que viu? Talvez sua filha esteja reagindo a estímulos comuns. Talvez o corpo dela, após anos de repouso, esteja respondendo a pequenas descargas nervosas. Talvez a música da babá, o canto suave, apenas desperte nela uma memória muscular. Um reflexo, não um milagre. Mas e se for mais que isso? Você aperta os olhos, tentando espantar essa dúvida que cresce como sombra.
No fundo, teme que esteja se agarrando a ilusões, que esteja vendo esperança onde só existem coincidências. Se confiar demais, pode estar condenando sua filha a perder tempo precioso. Tempo que a ciência poderia usar para intervir. Você entra no escritório e encara as pastas empilhadas. Relatórios médicos, exames, diagnósticos. O peso da racionalidade está todo ali, registrado em papel. Você os folheia, um por um, sentindo a frieza de cada palavra técnica. Nenhuma delas fala de fé, nenhuma menciona milagres. E ainda assim, as imagens da noite anterior queimam em sua mente, os pés dela mexendo, os olhos brilhando, o sorriso tímido. Como ignorar isso? Como chamar de simples acaso algo tão humano? A raiva começa a nascer em você. Uma parte grita que não pode ser ingênuo, que não deve deixar que cânticos e rituais roubem a clareza da razão, que acreditar cegamente pode ser perigoso. Você lembra de histórias, gente que perdeu tudo acreditando em curas falsas, pais que colocaram filhos em mãos erradas e só perceberam tarde demais. E se você for o próximo? E se sua cegueira de pai desesperado for justamente a armadilha? O perigo da fé cega é que ela pode cegar até mesmo para o óbvio. O som da voz da babá ecoa pelo corredor, suave, como sempre. Você se aproxima devagar, espia pela fresta da porta. Lá está ela, sentada ao lado da cama, murmurando palavras que você não entende. Sua filha dorme serena, mas os dedos dos pés se movem como se respondessem à melodia. Seu peito aperta. Será isso sugestão, reflexo? Ou realmente um milagre acontecendo diante dos seus olhos? Você quase entra, quase pergunta, mas recua. Não está pronto para ouvir a resposta. A mão treme na maçaneta. Você fecha os olhos. Lá dentro, a babá acaricia os cabelos da menina e canta mais baixo, como se tivesse plena consciência de que está sendo observada. Você recua um passo. Talvez seja apenas paranoia. Ou talvez ela realmente saiba que você a espreita. O coração acelera. E se ela estiver manipulando não apenas sua filha, mas também você? A noite cai. O jantar se torna silencioso. A menina fala pouco, mas sorri. Você se divide entre alegria e medo. A cada olhar para a babá, o peso da dúvida aumenta. E se a melhora da sua filha não tiver nada a ver com fé? E se for apenas um processo natural, que aconteceria de qualquer forma? Você, então, estaria entregando à mulher um poder que não pertence a ela. Esse pensamento o devora. Mais tarde, sozinho no quarto, você encara o teto escuro. O silêncio da mansão parece lhe responder. Você precisa decidir, confrontar a verdade agora, ou arriscar perder o pouco de esperança que resta. Mas de repente um som corta a madrugada. Passos leves no corredor. Você se levanta em silêncio e abre a porta. Sua filha não está na cama. E a babá também desapareceu. Você caminha pelo escritório, os pensamentos girando em círculos como engrenagens enferrujadas. A mansão é silenciosa, mas por dentro sua mente é uma tempestade. Entre fé, dúvida e medo, uma nova pergunta começa a martelar sem trégua. E se tudo não passar de interesse? O dinheiro sempre foi uma sombra em sua vida. Não importa quão alto tenha subido, não importa quantas conquistas tenha acumulado, a fortuna sempre atraiu olhares, gestos mascarados, palavras doces que escondiam intenções venenosas. Quantas vezes você já não viu pessoas se aproximarem, fingindo lealdade, apenas para depois arrancarem pedaços do que você construiu? Você se recosta na poltrona de couro, os dedos batucando no braço da cadeira, e a pergunta cresce ainda mais. Será que a babá, com seus cantos e rituais, não está apenas criando um espetáculo para fincar raízes na sua casa? A ideia é cruel, mas você não consegue afastá-la. E se ela estiver manipulando não apenas sua filha, mas também o peso da sua fortuna? A lembrança da manhã retorna, o pão servido com mãos trêmulas, o olhar firme quando percebeu que você a observava, o sorriso inocente da menina entre vocês dois. E por trás disso tudo, a possibilidade de um jogo sujo. Você se levanta, vai até a janela. O jardim está iluminado por postes brancos, refletindo na grama úmida da noite. Parece calmo, mas a calmaria é apenas um véu. Dentro de você, a guerra continua.
Quem em sã consciência largaria um emprego tão confortável sem antes garantir estabilidade? A mansão é grande, o salário generoso, o prestígio enorme. Para muitos, trabalhar aqui seria um sonho. Para ela, então, por que arriscar perder? Não seria mais fácil encantar sua filha, conquistar sua confiança e assim se manter irremovível? A palavra teatro se repete como um eco incômodo. Você imagina a cena, a babá ajoelhada ao lado da cama, cantando palavras escolhidas a dedo, tocando de leve a menina de forma calculada, tudo para provocar pequenos estímulos que parecem milagres. Uma atriz perfeita, encenando diante de olhos desesperados de um pai faminto por esperança. O pensamento faz seu estômago embrulhar. E se você estiver entregando sua filha e seu coração para alguém que só quer o seu dinheiro, você fecha os olhos. Uma lembrança antiga surge. Já houve outros, pessoas que prometeram soluções, que garantiram curas milagrosas, sempre com a mesma moeda de troca, sua fortuna. Você se lembra da raiva de ter sido enganado, do vazio que ficou depois. Jurou que nunca mais cairia. Jurou que protegeria sua filha, mesmo que fosse da própria esperança. E, no entanto, aqui está você de novo, vulnerável. A babá passa pelo corredor. Seus passos são leves, mas você a escuta. Ela não percebe sua presença atrás da porta. Por um instante você quase a chama. Quase pergunta o que realmente quer, mas se contém. O silêncio entre vocês é um fio de navalha. Mais tarde, à mesa do jantar, sua filha fala de como gosta da companhia dela. Como se sente calma quando ela canta. Seus olhos brilham e seu coração aperta. Você quer se alegrar, mas a dúvida corrói. Será que a felicidade da menina é genuína ou está sendo fabricada? Você olha para a babá. Ela sorri, mas o sorriso é discreto, quase tímido. Não há arrogância, não há pressa. Apenas um semblante sereno. Isso deveria tranquilizá-lo, mas só o deixa mais desconfortável. É como se a ausência de vaidade fosse, paradoxalmente, a maior arma dela. Quanto mais natural ela parece, mais difícil é acreditar que tudo não passa de um plano. A noite cai pesada. Você caminha até o quarto da filha. Observa-a dormir em paz. O peito dela sobe e desce devagar. Os pés, adormecidos, ainda se movem levemente, como se obedecessem a um ritmo invisível. Você sente vontade de chorar. E então a pergunta final retorna, cruel, esmagadora. E se tudo isso não passar de ilusão? Você recua, fecha a porta. O corredor escuro parece ainda mais estreito. A mente grita, o coração sangra. E nesse momento, uma decisão começa a tomar forma. Você precisa descobrir até onde o dinheiro entra nessa história. Se ela está aqui por devoção ou por conveniência. Mas a dúvida não vai embora. De repente, o som de uma mensagem ecoa no seu celular. Você pega o aparelho, o coração acelerado. Uma notificação inesperada. É um extrato bancário. Movimentações que você não reconhece. Em nome da babá. Você se senta na beira da cama, o quarto iluminado apenas pela luz fraca do abajur. A respiração da sua filha é tranquila, quase melódica, e por um instante você sente paz. Mas basta fechar os olhos para o peso retornar esmagador. Como se cada batida do coração trouxesse uma nova pergunta que você não sabe responder. O dilema cresce dentro de você. E se afastar a babá significar perder os movimentos da sua filha? A ideia é cruel demais para ser ignorada. Você se lembra da primeira noite em que percebeu algo diferente. Os pés da menina, imóveis por anos, estremecendo ao som de cânticos. O sorriso frágil dela, como se tivesse acabado de tocar um sonho com as próprias mãos. Desde então, cada momento ao lado da babá parece vir carregado desse mesmo poder misterioso. Mas e se tudo desaparecer junto com ela? Você arriscaria cortar esse fio, tênue de esperança só para se proteger de uma possível manipulação? O relógio marca quase meia-noite. Você caminha até o escritório, incapaz de dormir. As pastas médicas estão abertas sobre a mesa, cada laudo gritando a mesma sentença, irreversível. Os médicos nunca deixaram brechas. Eles foram categóricos. E ainda assim, a realidade diante dos seus olhos parecia contradizer tudo. Você passa a mão pelos papéis, quase em fúria.
Que valor tem os números e gráficos se o que você viu foi real? Mas a dúvida não o abandona. Será que viu mesmo ou apenas quis acreditar? Você apoia o rosto entre as mãos e pela primeira vez em anos sente lágrimas quentes escorrerem. Não são de tristeza apenas, mas de impotência. A vida lhe deu tudo: mansão, poder, fortuna. Mas no que realmente importa você está perdido. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo se ele não pode comprar a certeza? O dilema moral começa a corroer cada parte sua. Afetar o futuro da filha é algo que você não pode permitir. E, no entanto, manter alguém suspeita dentro da sua casa é um risco que parece insano. Você se pergunta: até onde vai a sua responsabilidade como pai? No silêncio da madrugada, você ouve passos suaves. Abre a porta e vê a babá atravessando o corredor, segurando uma xícara. Ela para ao notar sua presença. O olhar dela é sereno, quase doce. Sem dizer nada, apenas inclina a cabeça em um gesto respeitoso e segue adiante. Esse gesto simples o desarma. Por que alguém que planeja manipular agiria com tamanha tranquilidade? Mas talvez essa seja a estratégia perfeita. Parecer tão comum que se torna inquestionável. O dilema aperta mais forte. Você fecha os olhos e pensa: se a afastar agora, pode condenar sua filha a uma vida de silêncio e imobilidade. Mas se a mantiver, talvez esteja entregando seu coração e sua fortuna para mãos que não merecem. Você não sabe se está diante de um milagre ou de uma armadilha. No dia seguinte, o café da manhã é silencioso. Sua filha ri baixinho, conta um sonho que teve e a babá a escuta com atenção. Você observa cada detalhe: o modo como a mulher segura a colher, como inclina a cabeça, como sorri sem exageros. Nada parece suspeito. Mas é justamente isso que mais o intriga. Você sente vontade de perguntar, de arrancar dela a verdade. Mas a voz morre na garganta. O dilema pesa como uma âncora. Se fizer a pergunta errada, pode perder tudo. Se não fizer, pode estar se afundando ainda mais no engano. Horas mais tarde, sozinho no escritório, você encara o reflexo no espelho. Não reconhece o homem que vê, o bilionário confiante, calculista, que sempre soube separar verdade de mentira, agora está perdido diante de uma simples babá. E então percebe, não é apenas sobre ela, é sobre você, sobre até onde está disposto a ir para manter viva a esperança da sua filha. O dilema não é sobre fé ou ciência, é sobre amor e medo. A noite cai novamente. Sua filha pede para dormir com a música da babá. Você observa da porta sem ousar interromper. A cada nota cantada, os dedos dela se movem, quase dançando sobre o lençol. Seu coração dispara. E é nesse instante que você entende a profundidade do dilema. Afastar a babá significaria arriscar perder aquilo. Esse movimento frágil, quase imperceptível, mas carregado de significado. O nó na garganta o sufoca. Você fecha a porta devagar, encostando-se na parede do corredor. O corpo treme. E do fundo da mente, a pergunta final se repete como um martelo. Você arriscaria sacrificar a esperança da sua filha para salvar a si mesmo? A noite cai pesada sobre a mansão. O vento percorre as janelas altas, fazendo ranger as cortinas como se fossem sombras vivas. Você está sozinho em seu escritório, mas o coração não encontra descanso. Cada noite que passa, aumenta ainda mais o nó que se forma no seu peito. A dúvida já não é mais suportável. É preciso ter certeza. E é nesse desespero silencioso que você toma a decisão. Vai filmar. A ideia parece louca no início. Quase uma traição contra alguém que dedica tanto cuidado à sua filha. Mas algo dentro de você grita. Não se trata de confiança, e sim de sobrevivência. Com as mãos trêmulas, você instala discretamente a câmera no quarto da criança. O ponto perfeito, escondida entre livros e lembranças em uma prateleira alta. O pequeno olho mecânico observa em silêncio, aguardando o momento de registrar a verdade. Naquela madrugada, você permanece acordado. O relógio marca 2h13, quando finalmente os passos da babá ecoam no corredor. Você prende a respiração, como se fosse parte de um teatro do qual não deveria estar participando. Ela entra no quarto com a suavidade de quem pisa sobre vidro.
Fecha a porta sem fazer barulho e se ajoelha ao lado da cama. As mãos juntas, os lábios se movem em orações baixas, quase imperceptíveis. Você observa à distância, do monitor do notebook. O quarto se torna um cenário carregado de mistério. O que parecia apenas devoção se transforma diante dos seus olhos em algo maior. A respiração da sua filha muda, lenta e ritmada, como se fosse guiada por aquela voz suave. E então acontece. Os pés da menina se mexem. Primeiro um leve tremor, depois um movimento mais claro. Você leva a mão à boca para conter o choque. A câmera continua gravando. Sua filha, de olhos fechados, parece flutuar entre sonho e vigília. O sorriso dela é frágil, mas real, como se um pedaço esquecido de esperança tivesse brotado no rosto. Você, por um instante, esquece a câmera. O mundo inteiro some. Tudo o que existe é aquela imagem. Sua filha se mexendo. Algo que os médicos juraram impossível. Mas então seus olhos retornam para a babá. Ela não olha para você. Não poderia, já que não sabe estar sendo observada. Mas o modo como acaricia a mão da menina, o modo como murmura palavras que você não entende, o modo como sorri discretamente. Tudo isso faz o seu estômago revirar. Será mesmo fé? Ou há algo por trás, um segredo que ela nunca ousou revelar. Você passa a madrugada inteira observando. Quando a babá finalmente se levanta, ajeita o cobertor da criança com delicadeza e sai, deixando apenas silêncio para trás. A câmera permanece imóvel, mas dentro de você nada mais é estável. Com as mãos suadas, você assiste ao vídeo novamente. Pausa, avança, recua em câmera lenta. Cada detalhe se torna uma obsessão. O jeito que ela fecha os olhos, o ritmo das palavras e o momento exato em que os pés se movem. A cada repetição, cresce dentro de você a certeza de que ali não há coincidência. É como se uma linha invisível conectasse a voz da babá ao corpo da sua filha. E é justamente essa conexão que o aterroriza. Não é porque se ela for a chave, também pode ser a prisão. A madrugada avança e você permanece diante da tela como um prisioneiro da própria obsessão. O vídeo se repete mais uma vez. No final, a babá sorri suavemente para a criança, sem perceber a câmera. O sorriso é doce, quase maternal, mas em seus olhos há algo que você não sabe nomear. Você fecha o notebook com força, como se quisesse calar aquela verdade, mas a imagem permanece gravada em sua mente. O sorriso, os pés se movendo, a oração que parece abrir portas invisíveis. Agora você sabe, não era imaginação. Há algo acontecendo. Mas o quê? Você se levanta e caminha pelo corredor escuro da mansão, o coração disparado. Cada sombra parece ganhar vida, cada canto parece esconder respostas. As perguntas se multiplicam. Se a babá tem esse poder, por que esconder? Se não é um milagre, então o que é? A cada passo, você sente que está mais perto de um limite perigoso, como se o próximo movimento fosse mudar tudo. E quando finalmente chega diante da porta do quarto da babá, sua mão pousa na maçaneta. Por um instante você hesita. Abrir seria fácil. Confrontar, inevitável. Mas talvez ainda não seja a hora. Você recua, respirando fundo. Mas sabe que não poderá evitar por muito tempo. O segredo foi revelado. Agora é apenas uma questão de tempo, até que a verdade completa venha à tona. E é exatamente nesse ponto que o destino decide agir. Na tela do notebook, o vídeo ainda roda em looping. E numa das repetições, algo que você não havia notado antes surge nos segundos finais. A babá, ao se levantar, deixa escapar uma palavra estranha. Uma palavra que arrepia cada fibra do seu corpo. Você aproxima os olhos da tela, o coração martelando. Reproduz de novo. Sim, está lá, clara, direta, uma palavra que não faz parte de nenhuma oração comum. E no silêncio sufocante do escritório, você entende que não se trata apenas de fé. O segredo revelado não é o fim, é apenas a porta para um mistério ainda mais sombrio. A pergunta lateja em sua mente como uma ferida que não cicatriza. O que é mais real? O resultado visível diante dos seus olhos? Ou a intenção invisível por trás dos gestos? Você passa o dia inteiro perseguido por essa dúvida. O corredor da mansão parece mais longo. Os relógios demoram mais para avançar.
E até o riso da sua filha soa diferente, como se viesse acompanhado de uma sombra. O coração deveria estar leve, afinal ela voltou a mexer os pés. Mas não está. Cada movimento da criança é um lembrete de que há algo escondido por trás. Algo que você ainda não entende. Na sala de estar, a babá organiza discretamente os brinquedos da menina. Os dedos dela se movem com delicadeza, como se cada boneca tivesse uma alma. Você a observa de longe e a sensação é de que, no fundo, ela sabe que está sendo vigiada. Quando seus olhos se cruzam por um instante, você sente como se fosse desnudado. Ela não diz nada, apenas sorri com suavidade. Mas o sorriso carrega um peso que você não consegue decifrar. À noite, a dúvida cresce. Você tenta racionalizar. Será que importa se é manipulação? Será que importa se a babá usa métodos obscuros ou intenções escondidas? Contanto que funcione? Sua filha nunca havia mexido os pés antes. Não existem remédios, nem terapias caras, nem especialistas renomados que conseguiram o que aquela mulher fez apenas com uma canção. Mas o que há por trás? Você não consegue mais separar fé de engano, milagre de truque. No quarto, a menina segura a mão da babá e sorri. É uma cena doce demais para ser questionada, mas você não consegue deixar de sentir que o vínculo é mais profundo do que deveria ser. É como se sua filha estivesse presa, amarrada a ela por algo invisível. De repente, a criança chama pela babá durante o sono. Não é mamãe, não é papai. É o nome dela, um nome que ecoa, como se fosse a única presença que importa. A noite é longa. Você se tranca no escritório, revendo o vídeo gravado. As imagens não mudam. Ela ajoelhada, sussurrando palavras antigas e sua filha respondendo. É inegável, é real. Mas qual parte é verdadeira? O sorriso da babá ou o poder escondido atrás da oração? Você tenta imaginar como seria afastá-la. E o pensamento o apavora. E se, ao mandá-la embora, os movimentos desaparecerem? E se tudo isso não passar de uma farsa sustentada por sua presença? E se sua filha nunca mais sorrir da mesma forma? Por um momento, você se vê encurralado em um beco sem saída. Se a mantém, corre o risco de estar entregando sua filha a algo desconhecido. Se a afasta, pode perder para sempre o pouco de esperança que conquistou. A babá parece adivinhar seus pensamentos. Pela manhã, ela surge diante de você com uma serenidade perturbadora. Não diz nada diretamente, mas deixa escapar uma frase ambígua enquanto prepara o café. Às vezes, a verdade pesa mais do que a cura. As palavras ficam martelando em sua mente. Será que foi um aviso? Um desafio? Uma confissão? Você não consegue ter certeza. Durante o almoço, sua filha volta a mexer os pés diante dos seus olhos. O gesto é pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar qualquer resistência. Você a observa sorrindo e a alegria transborda. Parte de você quer acreditar que nada disso importa, que manipulação ou fé, truque ou milagre são apenas rótulos diante da realidade. Sua filha voltou a viver. Mas outra parte de você insiste, intenções importam, porque intenções moldam destinos. Então, na mesma tarde, você encontra um papel amassado caído no corredor. Reconhece a caligrafia da babá. As palavras rabiscadas são orações em um idioma estranho. Mas entre elas, há o nome da sua filha escrito repetidas vezes, como se fosse parte de um ritual. Seu estômago se revira. Agora não há mais como fugir da pergunta que corrói. O que é mais perigoso? O vazio da inércia ou o peso de uma cura misteriosa? A noite cai novamente. Você fica diante da porta do quarto da criança sem coragem de entrar. Escuta a melodia suave ecoando lá dentro. Sua filha ri baixinho. E você, do lado de fora, é consumido pelo dilema. Até que a voz da babá se cala abruptamente. E segundos depois, é substituída por outra voz, mais grave, vinda de dentro do quarto. Uma voz que não é da sua filha. Uma voz que não é dela. A madrugada ainda ecoa dentro de você. Aquele som grave, vindo de dentro do quarto, não saiu da sua mente. A voz que não pertencia nem à sua filha, nem à babá. Você ficou parado diante da porta, incapaz de entrar, incapaz de fugir. Desde então, a mansão parece ter mudado de forma. Cada sombra carrega uma suspeita,
Cada silêncio parece esconder algo que pode explodir a qualquer instante. A imagem da babá ajoelhada, murmurando palavras estranhas, continua gravada em sua memória. O sorriso suave que ela dava para a criança, como se só ela tivesse a chave para aquela pequena vitória. Mas agora a pergunta te consome. Aquilo foi mesmo um milagre? Ou foi apenas o reflexo de uma manipulação calculada? Você revê o vídeo escondido e a dúvida cresce como uma tempestade. Nos olhos dela você não encontra culpa, mas também não encontra pureza. O que existe ali é um segredo que poderia salvar ou destruir. As horas passam e a cada vez que sua filha mexe os pés, seu coração se enche de esperança. Mas a esperança vem acompanhada de medo, porque cada sorriso dela parece depender da presença daquela mulher. E no fundo, você se pergunta, será que essa dependência é saudável ou é uma prisão invisível? Você tenta buscar respostas nos livros, nos médicos, nas memórias, mas tudo o que encontra é um vazio. Nenhuma ciência explica, nenhuma fé responde completamente. E no silêncio dessa busca, a pergunta começa a corroer. O que vale mais, o resultado visível ou a intenção invisível? Uma noite, ao passar pelo corredor, você encontra a babá parada diante de um espelho. Ela não percebe sua presença. Seus lábios se movem sem som e, de repente, ela sorri para o reflexo. É um sorriso que você nunca tinha visto antes. Frio, calculado, distante. Seu peito aperta. Você não sabe mais se ela é a salvação da sua filha ou a maior ameaça. E agora, essa dúvida não é só sua, porque talvez a resposta não exista em fórmulas ou certezas. Talvez ela esteja na forma como cada pessoa enxerga essa história. Você se aproxima da porta do quarto da sua filha. A mão treme na maçaneta. Do outro lado, silêncio absoluto. Nem risadas, nem canções. Apenas silêncio. O que você encontrará ao abrir essa porta? O dilema está lançado. Se confiar, pode estar entregando sua filha a algo misterioso demais para controlar. Se afastar, pode destruir a única chance que ela tem de voltar a viver plenamente. E então, nesse momento, a decisão deixa de ser apenas sua. E agora eu quero saber, você confiaria nessa mulher ou a afastaria imediatamente da sua casa? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque essa resposta pode dividir corações e mudar completamente a forma como enxergamos essa história.